Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Bom, nesse vídeo, o meu objetivo é terminar com você o estudo do contrato de locação. Então, vamos analisar as disposições finais sobre esse contrato, tá bom? Iniciando, então, o nosso compartilhamento. Pronto. O tópico 8 diz respeito à alienação da coisa alugada. Então, imagine o seguinte, imagine que eu aluguei um determinado bem, eu sou locador, né, aluguei um determinado bem, e no curso do contrato de locação, eu resolvo vender este bem, né? Vou alienar este bem, vou vender este bem. Bom, se eu fizer isso, a pergunta é: quem comprar o bem ficará obrigado a respeitar, a observar o contrato de locação? E a resposta é não. Ao menos em regra, não. O artigo 576 do Código, ele fala que se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não fica obrigado a respeitar o contrato, ok? Então, se eu comprei uma coisa alugada, né, que tinha sido alugada para uma pessoa, eu, como adquirente, não sou obrigado a respeitar este contrato, não sou obrigado a manter essa locação. Todavia, o código fala o seguinte: olha, em regra, o adquirente não é obrigado a respeitar o contrato de locação, a não ser que no contrato de locação tenha sido inserida uma cláusula de vigência, e esta cláusula de vigência tenha sido levada a registro. Então, essa cláusula de vigência, ela poderá ser oposta perante terceiros que venham a adquirir o bem locado, desde que essa cláusula de vigência tenha sido levada a registro. Porque, como nós já mencionamos, o registro serve para dar publicidade. Então, se você compra um bem que tinha sido alugado e no contrato de locação consta essa cláusula de vigência devidamente registrada, eu, como adquirente, não terei outra alternativa a não ser respeitar aquele contrato de locação. Tudo bem? Então, em resumo, se a coisa objeto da locação for vendida, o novo proprietário não é obrigado a respeitar o contrato. Pelo menos essa é a regra. Essa é a regra. Todavia, o próprio código permite que seja inserida no contrato a chamada cláusula de vigência. Lembrando que esta cláusula de vigência também é exigência do código que ela tenha sido levada a registro no cartório competente para dar publicidade e assim ela possa ser oposta a terceiros. E aí, havendo cláusula de vigência no contrato devidamente registrada, o adquirente da coisa não poderá denunciar o contrato. Ok? Pois bem, veja que a publicidade dessa cláusula é essencial para que ela produza efeitos perante terceiros. E essa publicidade é feita por meio de registro no cartório competente. Aí, o parágrafo 1º do artigo 576, ele explica, ele fala qual é o cartório competente para realizar o registro dessa cláusula. E aí você vai precisar observar se o bem é móvel ou imóvel. Se a locação for de bem móvel, o cartório competente será o de títulos e documentos
do domicílio do locador, tá? Então, veja que o Código Civil traz aí uma regra explicativa. Em se tratando de bem móvel, a cláusula tem que ser registrada no cartório de títulos e documentos do domicílio do locador. Agora, se o bem for imóvel, então o cartório será o de registro de imóveis da respectiva circunscrição, tá? Então, tem que observar muito bem essa regrinha do parágrafo 1º, para você não registrar a cláusula no lugar errado e aí acabar comprometendo a eficácia dela perante terceiros, tá bom? Então, regra: alienei a coisa alugada. Quem compra, o adquirente, não precisa observar o contrato, a não ser que tenha sido inserida cláusula de vigência e ela tenha sido devidamente registrada. Pois bem, o parágrafo 2º fala que, em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário se não observado o prazo de 90 dias após a notificação, tá? Então temos aí mais uma regrinha, essa constando, né, do parágrafo 2º do artigo 576. Bem básica, quando eu tiver aí imóveis, né, em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, se não observado 90 dias da notificação. Pois bem, tópico 9, morte das partes. O artigo 577, muito tranquilo, fala: morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Esse dispositivo, pessoal, ele é bem simples. Ele deixa muito claro que a locação ela tem caráter impessoal, como eu já tinha, né, dito para vocês. Então, a locação, o contrato de locação, tem caráter impessoal. Via de regra, né, as partes, as características pessoais das partes, locador e locatário, são irrelevantes para o contrato. Então, falecendo locador ou locatário, a locação é transferida para os herdeiros. Então, ela não se desfaz com a morte do locador nem do locatário. Isso é importante, né? Porque talvez pareça uma regra um pouco contraintuitiva, né? A gente acha que a locação, se o locador ou locatário morre, ela é extinta. Mas não. Né? O código fala, morreu o locador ou locatário, passa para os herdeiros. Tá? Então, se o contrato ele tem prazo determinado, os herdeiros do locador e do locatário ficarão sujeitos a ele, deverão observar esse contrato, sempre lembrando aquela velha regra, dentro dos limites da herança. Tá? Então, a morte, como regra, não desfaz a locação. O contrato é simplesmente transferido para os herdeiros. Agora, verdade seja dita, um pequeno aprofundamento, é que, embora não seja muito comum, é possível eu ter uma locação intuito personae. Tá? Não é muito comum, mas pode acontecer de eu querer dar à locação um caráter intuito personae, onde as características do locatário serão relevantes para o negócio. Então, aí, o contrato de locação deixa de ter aquele caráter impessoal, que lhe é peculiar, lhe é tradicional, e eu passo a valorizar, eu passo a dar relevância para as características do locatário. Por exemplo, vamos imaginar a locação de instrumentos musicais para o locatário exercer sua atividade profissional. Então, eu posso alugar instrumentos musicais para alguém, posso alugar instrumentos musicais para um músico, para ele poder
trabalhar, fazer os shows, as apresentações e etc. Nesse caso, eu tenho uma locação intuito personae. Eu aluguei os instrumentos musicais porque o locatário é músico e vai usar aqueles instrumentos na sua atividade profissional. Então, aqui, as características pessoais dele me interessam. Quando a locação tiver esse caráter intuito personae, ela não vinculará os herdeiros do locatário. Ela não vinculará os herdeiros do locatário. Porque o que era importante na locação eram as características pessoais do locatário. O locatário falecendo perde, digamos assim, o sentido. Então, nesse caso, o contrato não será transferido para os seus herdeiros. Tá? Imagine, sei lá, o locatário, ele era músico, né? Então alugava os instrumentos para fazer os shows, e aí ele falece. Quando ele falece, ele deixa 2 filhos. E esses filhos não têm nada a ver com a área musical, trabalham com coisas totalmente distintas. Então, para eles, aquele contrato de locação faz mais sentido, tá bom? Para a gente fechar esse vídeo e fechar o contrato de locação, direito de retenção por benfeitorias. Olha o que diz o artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Opa! Então, olha só. Aqui eu vou falar de benfeitorias. Pode ser que, durante o contrato de locação, o locatário faça benfeitorias na coisa. Isso é possível, né? Ele pode fazer, eventualmente, benfeitorias. E aí, como é que fica essas benfeitorias? O código fala, olha só, o locatário tem que ser indenizado pelas benfeitorias necessárias que ele fez no bem. Então, ele tem que ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Se não for indenizado, ele tem direito de retenção. Ele fica com o bem, ele segura o bem até que o locador o pague. Isso nas benfeitorias necessárias. Ele tem direito de ser indenizado, e enquanto não for indenizado, tem direito de retenção. Agora, no caso das benfeitorias úteis, o locatário só vai ter direito de ser indenizado e só terá o direito de retenção se elas tiverem sido expressamente autorizadas pelo locador. Tudo bem? Então, aqui você tem que, primeiro de tudo, classificar a benfeitoria. Ela é necessária ou ela é útil? Se for necessária, não tem nem o que discutir. O locatário tem direito de ser indenizado e, enquanto não for, direito de retenção. Agora, se a benfeitoria é útil, para ele, locatário, ser indenizado e, consequentemente, ter o direito de retenção, a benfeitoria precisa ter sido expressamente autorizada pelo locador. Agora, é claro que tem essa parte aqui, né? Salvo se o contrato previr de modo diverso, né? O próprio 578 começa, salvo disposição em contrário. Então, o contrato de locação pode prever de forma diferente. No silêncio, eu aplico o código. Tá? Eu aplico o código. Encerrando, eu trago aqui uma súmula do STJ, bem importante, que é a súmula 335, aplicável para as locações regidas pelo Código Civil, e que diz o seguinte: nos contratos de locação é válida cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, a súmula, né, deixa aí de forma
muito clara que eu posso sim, num contrato de locação, inserir uma cláusula renunciando o direito de ser indenizado pelas benfeitorias e, consequentemente, renunciar ao direito de retenção. Tá bom? Essa súmula é bem importante. Dá um destaquezinho para ela, porque ela merece. Vira e mexe aparece em prova. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente encerra o contrato de locação. Estudamos aí todos os dispositivos do Código Civil a respeito desse contrato, né, que é aí bem importante. E com isso, no próximo vídeo, nós começamos outro contrato diferente, tá bom? Vamos parando aqui o compartilhamento e, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência, agradeço por estar acompanhando as aulas e agradeço aí, sem sombra de dúvida, pelo carinho de sempre que vocês manifestam, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.